O relacionamento azedou, o divórcio veio. E agora? Como ficam os filhos? Olá, eu sou Renata Falcone e esse é o LCcast, o podcast do Ladei Cerqueira Advogados Associados, e hoje a gente vai falar sobre a guarda dos filhos. Estou com nossas entrevistadas, a doutora Thaís Cerqueira, sócia do Ladei Cerqueira Advogados Associados, e a psicóloga Tiziana Prata, especialista em família, é a nossa convidada para tratar dos aspectos psicológicos desse momento tão difícil, né, gente? Não é fácil para ninguém, né? Não é um momento fácil. Não é um momento fácil. Olá, Renata. Olá, gente, como vão? Olá, Boa Tiziana. tarde. Eu, primeiramente, até vou agradecer a presença de Tiziana, nossa convidada. Com muita satisfação que eu estou aqui hoje para a gente conversar desse tema, que é um tema corriqueiro na nossa realidade, no escritório, e que é muito importante a gente debatê-lo, né? Eu agradeço o convite, né? É uma honra estar participando aqui com vocês para justamente debater um tema que também é algo muito presente no consultório, né? Cada vez mais famílias chegam por conta da separação, por conta de conflitos, e como lidar, né, com essa dissolução da família é um assunto que está sempre presente. Mas, enfim, foi até uma confusão. A gente já teve alguns encontros antes para conversar sobre esse assunto. E eu mesma fiz essa confusão do que era guarda e o que era convivência. Então, a pergunta que começa esse podcast é: e aí, o que é que realmente é a guarda? A guarda, né? É importante a gente delimitar isso. A guarda, na verdade, é aquele cuidado e aquela vigilância, né, que os genitores devem ter com os filhos, com a prole. Na verdade, é como eles vão gerir essa prole. De que forma eles vão decidir sobre questões escolares, sobre questões de saúde. É uma gestão desses filhos. Essa necessidade de você fixar essa guarda, você definir de quem vai ser essa guarda, acontece exatamente como você falou aí no início, no momento dessa ruptura conjugal, né? Nesse momento que há um divórcio, uma dissolução de uma união estável, é nesse momento que a gente que se busca definir com quem vai ficar essa guarda. Então, assim, necessariamente, se uma mãe e um pai, necessariamente a criança vai ficar com a mãe ou com o pai, não quer dizer que um deles só esteja com a guarda, né? Não, é importante a gente... Às vezes mora com um, mas a guarda é dos dois. Isso, é importante a gente falar. Hoje, a legislação brasileira ela traz duas formas de guarda. A guarda ela pode ser unilateral, ela é feita, então, só por um dos genitores, ou ela é feita de forma compartilhada. Que aí os dois genitores vão compartilhar essa gestão da prole, dos filhos. Existe proporção, a guarda tanto para a mãe, tanto para o pai, ou quando compartilhado já é 50-50? Não tem essa proporção. E é bom a gente falar um pouquinho também que você falou assim, visita, guarda é a mesma coisa. Não, são coisas distintas. A guarda é essa gestão, essa decisão. Ela pode acontecer até em situações em que os pais residam em locais diferentes, cidades diferentes. Hoje, a própria jurisprudência, né, as decisões judiciais, elas já existem precedentes no sentido de que essa guarda pode ser exercida mesmo que o genitor esteja em um outro país. Então, a gestão é diferente dessa convivência. A legislação hoje não fala mais em visita, ela fala em regime de convivência. E esse regime de convivência, esse convívio que deve ser de uma forma equilibrada, vai levar em consideração as circunstâncias daquele ex-casal, né, do filho. Então, são coisas distintas, certo? E aí, a convivência, independente do tipo de guarda, tanto unilateral como compartilhada, ela pode ser fixada e vai existir. E aí é mais ou menos nesse momento que começam a piorar os conflitos que já geraram a separação, né? Porque acho que a gente até tinha conversado isso antes, que quando, de repente, a mãe quer decidir uma escola, o pai quer decidir outra, e aí, de repente, a confusão está armada justamente por isso. Um dos exemplos, como é para a família esse momento? O que acontece normalmente? É importante, Renata, a gente pensar que aquela família, ela não tá acabando, né? Aquela família é uma família e vai ser para sempre. O que está em consideração ali é o término de um casamento, de uma relação conjugal, né? Então, é marido e mulher, a gente pensando, né, numa família heteronormativa, o marido e a mulher que estão dissolvendo a união, né? E os filhos continuam sendo a família de ambos, né? Então, agora o pai vai aprender a ser um pai sem a mãe e a mãe vai aprender a ser uma mãe sem aquele pai. Então, muitas vezes, muitos conflitos aparecem, outras vezes
mesmo sendo consensual a separação, né? Mas a sensação que sempre fica é de abandono, de insegurança, né? Porque os meus pais não estão mais juntos, eu não estou mais com os meus pais, né? Então, essa sensação de insegurança é um sentimento que acaba dominando mesmo aquele momento. Eu acho até que é um momento difícil, porque você pensa assim, existe duas relações aí, né? A relação conjugal, que está se extinguindo, né? E a relação parental. E acho que o que gera esse conflito é justamente essa confusão entre essas duas relações. É importante que fique muito claro que a relação parental ela vai persistir, né? Os filhos, a gente não se separa dos filhos, né? A gente permanece com eles. Ou pelo menos o ideal. O que se espera é isso. A pergunta que eu ia fazer é o que tem sido mais comum, assim. Que me veio até outra pergunta. E quando é um divórcio litigioso, quando é um processo mais doloroso de separação, normalmente como é que fica essa situação? Quando eles buscam ajuda? Quando chegam no seu consultório ou no seu escritório? Bom, do ponto de vista judicial, né? Independente do se o divórcio é litigioso, se o divórcio é consensual, a guarda tem que ser definida. Hoje, a legislação ela coloca como prioridade que essa guarda seja compartilhada, porque o legislador e o judiciário entendem que essa criança ela precisa ter essa referência, tanto paterna quanto materna, né? Há situações, a guarda unilateral ela virou uma situação de exceção. Ou quando o próprio genitor manifesta a vontade, eu não quero ter a guarda, eu confio que a guarda seja do outro genitor e concorda com isso. Ou se por algum motivo ele, a proximidade dele ou essa gestão dele seja nociva à criança ou adolescente que está em guarda. Então, são situações efetivamente excepcionais. A regra é que seja esse compartilhamento, para que ele possa ter esses dois referenciais, entendeu? Então, provavelmente, o judiciário vai seguir uma linha e definir essa guarda como compartilhada, observando as situações fáticas, né? A idade da criança, a dinâmica daquela família, qual é a melhor opção aqui, esse regime de convivência, porque sempre tem esse questionamento, ele vai ficar 50% meu, 50% seu, né? Mas, como eu falei, não tem uma correlação da guarda direta com a convivência. Às vezes o casal pode entender que é melhor ser dias, um dia sim, um dia não, ou uma semana, ou a cada 15 dias. Então, ou em período de férias também. Isso, né? Aquela família vai escolher o que melhor se adequa para eles. E o judiciário está ali para apoiar, junto com o apoio técnico de psicólogos e outros profissionais que são muito importantes nesse momento. E quanto a essa coisa da convivência, assim, ficar mudando de casa o tempo todo, isso chega a ser nocivo? Quais são os maiores problemas que você vê chegando no seu escritório nesse momento de guarda, de separação com as crianças? E o que tem sido as formas mais saudáveis para lidar com isso? O que a gente percebe é que há um sentimento de luto generalizado, né? O luto por uma família que está se dissolvendo, né, ali. Então, os pais também estão em sofrimento, né? Mesmo sendo algo consensual, mesmo sendo o melhor para todos, mas eles estão em sofrimento também, né? Por conta de todos os sonhos que um dia construíram juntos e que agora vão seguir carreira solo, né? Ou com novos companheiros, né? Em novas formatações familiares. Então, os filhos ficam com aquela sensação de abandono. Meu pai está indo embora ou minha mãe está indo embora e agora como é que eu fico? Né? É o sentimento, de fato, que mais prevalece ali no setting terapêutico. Então, o trabalho de escuta, né, de todos os membros dessa família para poder ajudá-los a passar por esse momento de luto e colaborar para um novo significado para aquilo que eles estão vivendo que é o melhor. Né? Quando a gente pensa nessa questão de que agora vão ter 2 casas, né? Agora a configuração familiar muda, agora eu tenho 2 casas. Não é isso o mais importante. O mais importante é reestabelecer o vínculo com aquele pai e com aquela mãe, que agora é num formato diferente. Né? Então, eu preciso me aproximar de meu pai precisa me conquistar para isso, eu preciso me aproximar de minha mãe precisa me cativar para isso, e daí eu vou me sentir seguro bastante para poder explorar 2 novos ambientes, ou 3, ou quantos forem, cidades, né? Independente da logística. Acontece a perda do sentimento de pertencimento? Sim, acontece. Muitas vezes os filhos levam essa culpa como se fossem deles. Né? Meus pais se separaram porque eu fiz alguma coisa.
né? Isso é muito comum em crianças, fica essa sensação. Então, mais uma vez, separar o que é do casal e separar o que é da paternidade, né? É fundamental aí nesse momento. Então, agora são 2 lares. Precisa ter um lar específico que seja só dele? E essa é uma pergunta que eu faço para ambas, tanto no aspecto jurídico quanto no aspecto psicológico. Ou ele pode dividir 2 lares? Bom, do ponto de vista jurídico, a legislação ela coloca que tem que ser estabelecido um município base, um local base, que é onde vai ser o domicílio da criança. Até por uma questão da criança ter aquela referência e ter aquela rotina atrelada àquela base, né, localidade. Então, no momento da fixação da guarda, isso também é estipulado, com cuidado, porque é sempre assim, essa questão da guarda, ela está muito ligada e ela é muito orientada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O que é que se deve buscar e o que é que o juiz deve, como é que se diz? Buscar mesmo, né? Quando está definindo essas questões relacionadas à criança, né? E ao adolescente. É buscar aquela proteção integral, é buscar sempre preservar o melhor interesse daquela criança e daquele adolescente. Por isso que se fixa esse domicílio, essa base, certo? E aí o outro seria, digamos, um segundo local onde ela vai onde ele vai conviver. passar dias, é mais para convivência. Mas Porque às aquele vezes- local é onde ele vai ter as principais atividades, onde ele vai ter a escola, sempre privilegiando um local que ele possa criar aquela rotina, né? Ele ter um referencial, na verdade. A guarda pode ficar com outras pessoas que não os pais, por exemplo, os avós? Prioritariamente, a guarda é dos pais. Ela decorre de um poder e um dever muito maior, que é esse dever, esse poder familiar, o poder parental, né? Que os pais têm de cuidado com os filhos. Então, prioritariamente, ela será dos pais. Em algumas situações, ela pode ser dos avós, quando faltar um dos pais, ou ambos os pais, e aí realmente vai se buscar uma alternativa e a família, né, mais próxima, de fato, pode ser indicada. Mas, prioritariamente, ela é atribuída aos pais. E na psicologia, o que a psicologia fala sobre essas possibilidades diferentes de família? Quando a gente pensa em 2 casas, por exemplo, né? Como o Thaís falou, vai ter aquela casa de referência, aquele lar de referência, né? Por uma questão mais burocrática, mais teórica e tudo mais. Mas não necessariamente aquele lá é o que vai passar mais segurança para a criança naquele momento, né? Então, mais do que o lar em si, é a relação, é o vínculo, né? Que se estabelece ali com as pessoas que moram naquele lar, que vai contar mais, né? Às vezes, tem gente que fala, mas o pai tem mais condição financeira, ou então a mãe tem mais condição financeira, então vai ser melhor para a criança. Tá, a nível material pode ser, né? Ela vai ter mais acesso, mas e a nível emocional? Adianta ter tamanho acesso, mas não ter uma base sólida, né? Não ter uma referência, não ter um vínculo bem estabelecido? Hoje, a família está muito centrada no afeto. Eu acho que isso é importante. Hoje em dia, você vê que as crianças, elas lidam melhor com essas situações de guarda compartilhada. Hoje é uma realidade muito mais evidenciada, né, no dia a dia. Hoje os casais se separam mais de uma vez, e as crianças convivem muito com essa realidade. E hoje a família é muito centrada nessa questão do afeto. Existem famílias que não são compostas do pai e da mãe, né? Às vezes você tem 2 pais, 2 mães, às vezes sua família é só sua mãe e sua avó. Então, acho que essa mudança de paradigma, né, e essa família atrelada ao afeto, ela contribui muito para que a guarda compartilhada seja uma questão tranquila, seja uma questão mais assim acessível para a nossa realidade, né? E harmoniosa, né? E harmoniosa. A criança pode escolher isso a partir de que idade? Como isso é trazido para a discussão jurídica e como a psicologia ajuda nesse processo para descobrir o que a criança precisa baseado no ponto de vista da criança? E ela pode decidir no ponto de vista dela? Como é que é trazido isso? Do ponto de vista jurídico, não é que a criança vai escolher. A criança ela vai ser ouvida. A voz dela, né, a manifestação dela de vontade vai ser acolhida. Então, assim, existe uma idade que você já possa fazer isso? Não. Se for possível extrair aquela manifestação de vontade, mesmo que em gesto ou que for, com a ajuda, né, dos profissionais, o juiz vai buscar ter essa manifestação para que ele possa decidir em conjunto com as outras todas questões
que são desenvolvidas ali no curso do processo. E, geralmente, o momento de se ouvir essa criança, essa criança não vai ser ouvida numa audiência comum, naquele ambiente de fórum, que é uma coisa assim que já traz uma energia que você já fica mais apreensiva. Intimida, né? Imagina uma criança. Intimida um adulto, né? Que dirá uma criança. Ela vai ser ouvida com todo um cuidado e com a ajuda de um profissional mais habilitado. No caso, os psicólogos são muito importantes nesse momento. A criança sempre vai ser escutada, né? Seja com recursos lúdicos, seja com a própria linguagem verbal, né? Mas essa criança e o adolescente, eles precisam ter voz nesse momento também, né? Eles precisam, além do desabafo do que eles estão sentindo, eles precisam falar sobre escolhas também deles, né? Nesse processo todo. Então, de certa maneira, não dá para deixar. Agora, vamos aí entrar em momentos mais nebulosos, assim, lugares mais difíceis. Que é quando o conflito é tão grande, que começa a ficar complicado, impossível. Em que momento o impasse entre os pais é tão grande que, digamos, o juiz tem que intervir e decidir, então vai ser assim ou assado. E o outro aspecto que eu ainda vou trazer, né, pra gente falar sobre o assunto é aquele que está muito em voga, que é a alienação parental. Então vamos falar primeiro de quando o conflito está muito, muito grande e não se chega ao impasse e aí a decisão tem que ser com o juiz. E agora a gente já passa para a questão da alienação parental. O que determina uma alienação parental e o que fazer a partir daí? Sim, é lógico que a divergência pode acontecer. Mesmo que a guarda seja compartilhada, mesmo que aqueles genitores em um dado momento tenham sido mais consensuais, mas pode existir algum momento que tenha essa divergência. Do ponto de vista jurídico, essa divergência pode ser levada ao judiciário. Existe um procedimento específico que você vai externar ao juiz essa divergência e o juiz vai dar uma solução para aquele problema, certo? Agora, tem que ser uma divergência importante. Não pode levar para o juiz qualquer situação. É importante informar. É uma coisa assim básica. Não está comendo, não está fazendo isso. Alguma coisa assim muito básica, não. Mas é uma coisa que seja importante, vai ser levado ao judiciário e o juiz vai encontrar o caminho que seja o melhor para a criança, né? Foi aquela coisa até que já veio em nossa discussão sobre aquela coisa, na casa da mãe não pode nada, porque a mãe é disciplinadora, aí vai para casa um fim de semana na casa do pai, na casa do pai pode tudo, o pai deixa tudo. Como é que fica, né, esses momentos de impasse, assim? Fica aquela história, né, de minha mãe é a vilã e meu pai é o mocinho, ou vice-versa. Né? Então, acaba virando um cabo de guerra, porque na casa de um pode, na casa do outro não pode, né? E o importante deles irem à terapia é porque essas regras podem ser construídas ali, no setting terapêutico. Né? Quando a gente pensa num casamento, a gente está unindo duas pessoas que trazem a sua bagagem, né? Única, da sua experiência de vida, da sua criação, e que se fundem para construir uma nova bagagem, né? Uma nova experiência que vai ser passada nas próximas gerações. Então, o psicólogo, ele vai mediar, digamos, que a construção disso aí, né? Do que é que pode, o que é que não pode, o que é que para mim eu não abro mão, o que é que eu posso abrir mão, né? O que é que uma nova forma junto que a gente pode encontrar para não entrar nesse cabo de guerra, porque é sempre prejudicial, principalmente para os filhos, né? Para o pai e para a mãe também, porque é um desgaste emocional muito grande. Mas para os filhos é um prejuízo sem tamanho, que eles só vão perceber na vida adulta. E é justamente nesse processo de divergência que pode começar sutilmente um processo de alienação parental, né? Sim. Porque nem toda alienação parental é feita de forma intencional. Às vezes acontece, né? Não é intencional, isso mesmo. E o que seria essa alienação parental? A pergunta é o que é alienação parental e o que não é, né? Às vezes as pessoas podem confundir. Quando a gente vê casos, principalmente na mídia, fica aquela, mas foi ou não foi? Eu acho que determina? Pode ser coisas sutis, pode não ser sutil. Eu acho que compete muito àqueles profissionais que estão envolvidos nisso daí, né? Seja os psicólogos ou mesmo o juiz, né? Que tem essa atribuição de entender o que está acontecendo ali,
visualizar a ocorrência dela. Mas o que seria ela? Na verdade, existe uma legislação específica que define a alienação parental e ela coloca um rol, né, de atitudes que é exemplificativo. Podem existir outras atitudes que também possam identificar a alienação. E ela é essa interferência psicológica, né, que é feita na criança. Ela é feita por um dos genitores ou por pessoas da família desse genitor, pessoas que têm autoridade sobre a criança. E ela faz, essa interferência psicológica é feita com o intuito de denegrir o outro genitor, né? De fazer uma propaganda, de que é uma propaganda ruim, né? Sobre aquele outro genitor. E isso pode ser feito proibindo que esse outro genitor, ou criando obstáculos para que esse outro genitor possa exercer o poder dele parental, seja falando mesmo, trazendo coisas ruins sobre ele, afastando ele do convívio, né, com essa criança. Se já tem um regime de convivência estabelecido, o outro genitor fica criando problema para, não vou deixar sair hoje, não ter o contato, não permite que tenha esse contato. Então, uma série de atitudes que vão afastando a criança ou o adolescente e trazendo essa imagem ruim, né, do outro genitor. E na psicologia, como é que isso acontece? Como o Thaís falou, né, um dos genitores vai influenciar diretamente, né, vai cortar a autonomia, né, daquela criança de desenvolver a imagem do seu pai ou da sua mãe ou da sua figura de referência, né? Então, essa autonomia é tirada, né, dessa criança, porque ela vai ser automaticamente levada pela visão do outro, né, do pai ou da mãe, do ser alienador. Então, a criança é sempre a vítima, né? Não existe outra alternativa. Pode aumentar o sentimento de culpa da criança? Naquele momento, não, porque ela é a vítima, ela não percebe o que está acontecendo. Ela não sabe, ela não tem noção, né, do que é que está acontecendo. Mas lá na frente, na vida adulta, sim, pode vir um sentimento de culpa muito grande, né, de um tempo perdido, de que foi tirada dela, né, a possibilidade de conviver com o outro genitor, que o outro genitor não era tudo aquilo que o ser alienador dizia. E lá na frente, sim, pode vir esse sentimento de culpa, podendo vir a desenvolver alguns transtornos, né, mentais, inclusive, e tamanho sofrimento ao se deparar em ter sido vítima disso, né? E é importante falar uma coisa aqui também. Não é só o genitor que faz isso, né? Sim. Pode ser a avó, Sim. pode ser outro familiar que tem aquele contato com a criança, que tem aquela autoridade e que pode fazer essa propaganda negativa, né, em relação ao outro genitor. Às vezes os genitores chegam a um acordo, conseguem ter saúde emocional, né, para poder lidar com aquela situação, mas os avós, ou um tio, ou outro relacionamento toma as dores e resolve. E às vezes pode ter uma mudança de comportamento dessa criança e os próprios genitores não ter essa dimensão de onde vem, do que se trata, né? Porque isso pode ser feito no momento que o outro genitor nem tenha conhecimento do que está sendo feito. Há sinais claros de que isso pode estar acontecendo? Sim, há sinais claros. No ambiente terapêutico, né, em sessões com a família, a gente pode observar quem a criança está mais perto, né, a quem ela se refere mais, através do desenho, né? Quem é que aparece ali naquele desenho? Qual é o ambiente daquele desenho? Né? O adolescente, ele verbaliza com mais facilidade, né? Quem é que ele traz mais na sessão? Eventos com o pai, eventos com a mãe, né? Ou com a avó, ou com um tio. Então, é possível, sim, né? Na própria escuta dos pais, o que é que esses pais estão falando? Né? Aquela mãe está só falando mal daquele pai, aquele pai está só falando mal daquela mãe, né? E aquela avó? O que é que aquela avó está falando ali também, né? Sobre a ex-nora ou sobre o ex-genro, né? Qual é o grau de interferência dela naquela dinâmica ali também? Até porque a gente precisa pensar que, por mais que a criança seja vítima, né, do ato da alienação parental, o ser alienador pode estar doente também, né? É um ser que pode estar em muito sofrimento, precisando também de ajuda e não percebe aquilo que está fazendo. E acaba fazendo essa transferência, né? Sim, acaba fazendo essa transferência. Normalmente formam alianças aí, né, muito poderosas. Ok, aí provado a alienação parental, o que acontece?
Na verdade, a alienação parental, essa legislação também ela prevê uma ação específica. Essa ação, ela declara a alienação parental e o juiz, uma vez constatado a existência de alienação parental, depois de perícia, depois de uma série de um procedimento, né, que segue, ele vai aplicar medidas para coibir a alienação parental. Essas medidas, a legislação também traz um norte para o juiz. Ele pode advertir se for uma coisa mais leve, ele pode aplicar multa, ele pode inverter a guarda era compartilhada, ele pode transformá-la em unilateral, ele pode, se achar que é melhor, ampliar o tempo de convivência daquele genitor que é o alienado com o filho, para que ele possa se estreitar mais essa relação e ele possa melhorar essa visão que o filho tem dele. Então, a legislação traz opções que o juiz pode aplicar a depender do caso, né? Da gravidade ou não do que está acontecendo. Aí, essa ação é específica, mas no curso dos processos de família, né? Seja no divórcio, seja na dissolução de união estável, essa declaração pode ser feita também, de forma incidental, que a gente fala, né? Você pode, uma vez no curso do processo, verificando que essa conduta se iniciou, você provoca o juiz para informar isso e ele, uma vez constatado, também vai poder adotar essas medidas. O próprio juiz também sozinho, uma vez que ele perceba que isso está acontecendo, a gente chama de ofício, ele próprio pode ter essa iniciativa de, constatado isso, tomar essas medidas que a lei faculta, né? Que a lei traz para ele. Então, sempre, como eu falei, observando a questão da proteção integral da criança e o melhor interesse da criança e do adolescente. Ok. Eu queria lembrar uma coisa que a gente citou antes em relação à guarda compartilhada e à guarda unilateral, é que mesmo quando há uma guarda unilateral, o outro genitor pode escolher, de certa forma, participar do que está acontecendo, né? Ser um fiscal. Mesmo que você não tenha a guarda, você ainda tem um poder familiar. Você ainda é pai ou mãe. Então, o outro genitor que não tem a guarda, que não faz essa gestão direta, ele tem essa responsabilidade de fiscal. Ele é fiscalizador. Então, ele vai olhar o que está acontecendo, ele tem o direito de ter essas informações, acompanhar na escola, saber como é que está, até para que ele possa, de repente, não, olha, eu quero compartilhar, porque eu acho que eu posso ajudar aí, né, nesse curso dessa gestão. Ou mesmo, olha, você não está fazendo isso a contento, então eu quero que a guarda seja unilateral e para mim. Então, assim, ele tem um papel importante também, que é fiscalizar. Porque, independente de ter a guarda ou não, os pais são responsáveis por seus filhos, né? Por educar, por ter o cuidado, por ter a vigilância. E bem trabalhado, né? Tanto na parte jurídica quanto na parte psicológica, esse momento traumático pode ser o mais suave possível. Com né? certeza. Com menos sofrimento e tudo mais. Não tem como não pensar um processo de separação, de divórcio, sem imaginar essa questão espinhosa da guarda dos filhos. Mas a pergunta que fica é em que momento isso começa em que momento o ex-casal começa a precisar de ajuda nesse processo? Em que momento a coisa eles não têm mais controle para fazer isso sozinhos, sem ajuda? Essa sensação ela é muito subjetiva. Né? É algo muito, muito íntimo de cada um, das suas necessidades, de parar e avaliar o seu grau de sofrimento naquele momento. Né? Quando a gente fala de um ex-casal, na maioria das vezes, através do comportamento dos filhos, é que eles percebem a necessidade de ir para um consultório psicológico, né? A partir do que aqueles filhos estão mostrando. Problemas na escola, problemas de socialização. Com os amigos, né? Às vezes, algumas falas soltas, né? Tipo, porque ninguém gosta de mim, né? Porque eu vou morrer, né? Então, muitas vezes, o ex-casal percebe, através do comportamento dos filhos, a necessidade de um acompanhamento psicológico, né? Agora, claro que a gente não pode deixar de levar em consideração que aquele ex-casal também está sofrendo, né? É um momento novo, é um momento diferente que também envolve sofrimento. E aí é algo muito subjetivo deles, a necessidade de ter esse acompanhamento.
Espera-se que eles tenham um comportamento de adultos, mas o sofrimento às vezes faz com que nós tenhamos comportamentos infantis, né? Sim, sim, faz. E aí, quando começa a acontecer um prejuízo significativo na rotina de cada um, aí não tem dúvidas de que é hora de pedir ajuda, sabe? Quando, às vezes, o trabalho já não rende como antes, quando sair de casa se torna uma luta, né? Quando não tem vontade de encontrar com os amigos, né? Alguns sinais que vão aparecendo de que, epa, né? Tô saindo do meu eixo, tô precisando de uma ajuda, né? Preciso de um psicólogo para me auxiliar aí nesse momento. Ok, aí vamos para a questão já quando a coisa fica jurídica e fica complicada. A gente falou sobre os tipos de guarda, mas acho que é uma coisa que assusta as pessoas, né? Principalmente os pais. Eu vejo sempre essa questão, ou o pai ou a mãe, vem aquele pânico, vou perder a guarda dos meus filhos se eu fizer isso ou aquilo, se eu não pagar a pensão, se eu esquecer na casa de alguém, ou se eu atrasar para buscar na escola. Enfim, é possível perder assim a guarda dos filhos? Essas coisas acontecem? Vamos esclarecer, tranquilizar os pais, esse processo é mais longo, ou não? Vamos tocar o terror e dizer, gente, vocês têm que se comportar bem. A guarda, ela, assim como outras questões do direito de família, ela não é definitiva, né? Não é uma situação definitiva. Não, a gente sempre vai observar as circunstâncias e o que é melhor para a criança, né? Então, assim, uma vez estabelecida a guarda, seja unilateral, seja compartilhada, isso pode vir a mudar, né? Até para salvaguardar o interesse da criança mesmo. Nos primeiros meses de vida, geralmente a guarda ela é estabelecida de forma unilateral para a mãe, porque acredita-se que naquele momento, pela amamentação e por questões da criança mesmo, aquela proximidade com a genitora é mais indicado. O que não significa que depois, quando a criança estiver maior, essa guarda pode ser alterada para compartilhada, porque o pai já tem mais condições, né, de acompanhar aquela criança e os cuidados daquela criança e ter mais, né, a convivência com a criança. Perder a guarda tem que ser uma situação muito grave, né? O judiciário hoje ele privilegia inclusive a guarda compartilhada porque ele quer a criança com os pais, né? Então, assim, para você afastar um pai e uma mãe de uma gestão, tem que acontecer alguma coisa muito grave. O fato de pagar, a questão pecuniária não está relacionada à guarda. Não se faz uma troca, né, com a questão pecuniária e a guarda. São questões distintas, são discussões distintas. Então não precisa ter esse pânico, esse medo. Não. Precisa ser bom pai, boa mãe, Sempre, ser vigilante, né? Cuidadoso. E o mais doido é isso. Vocês têm falado muito que hoje em dia a questão familiar é muito mais ligada à questão do afeto. E às vezes são pais que nunca foram casal. Também. Necessariamente, né? Nunca chegaram a ser casados. Tem um relacionamento conjugal, isso não mesmo. Necessário, exatamente. E desde o início aí já é necessário definir essa guarda, né? Desde o início. Então é importante muito essa questão do afeto. Hoje o direito de família ele é todo centrado nessa questão do afeto. Então, as decisões sempre seguem esse caminho, a legislação tem seguido esse caminho. Por isso que hoje a gente vê decisões legitimando famílias compostas só por mães, só por pais. Toda essa conotação. O que importa é o afeto. Onde tem o amor é mais saudável? Com certeza, sempre. A gente nem entrou na questão da, sei lá, pensão alimentícia. Tem uma correlação aí também. Tem uma preocupação da pensão. A pensão alimentícia acho que daria um outro episódio. Um outro episódio completo. A gente vai deixar vocês com esse teaser. Isso mesmo. Mas assim, há uma confusão mesmo dessa questão da guarda compartilhada com os alimentos. Olha, uma vez que eu tenho uma guarda compartilhada, então eu estou desobrigado a pagar alimentos. Ou porque eu vou dividir, mas assim, não está relacionado, né, a questão do tempo, né? A guarda compartilhada é a gestão, que a gente já falou isso. E não é o convívio. E não tem nenhuma correlação alimentos com guarda compartilhada, em reduzir valor. Não existe isso. Os alimentos é o pagamento de uma prestação que vai custear, né, aquele padrão social daquela criança ou do adolescente. E o que se olha para os alimentos é a capacidade daquela pessoa que vai pagar. Então, os genitores, todos dois são responsáveis por alimentos, né? Na medida da sua capacidade de poder prestar e observada essa necessidade de quem vai receber os alimentos. Então, se eu tenho uma capacidade maior, eu vou pagar
alimentos, né? E vou prestar alimentos em uma proporção maior. Se eu tenho uma capacidade financeira menor, vou fazer de forma equivalente à minha capacidade financeira menor. A gente traz esse assunto mais aprofundadamente num próximo podcast. Isso mesmo. Vocês gostariam de acrescentar alguma coisa do que a gente falou até agora? Eu queria apenas enfatizar, né, mais uma vez, de que quando a gente pensa num divórcio, a gente está pensando na dissolução de um casamento e não na dissolução de uma família, né? Agora, aquela família continua em uma nova configuração, né? Sim. Sendo pai e a mãe, ou pai, ou mãe com mãe, ou quando entra algum avô, avó também, né? Então, não é o fim de uma família, é uma nova configuração familiar. Ok. E você, Thaís? Eu acho que tudo que a gente falou aqui é muito importante. Eu acho que a gente precisa preparar essas famílias, né? A gente precisa ter mediador, né? Eu acho que o advogado também tem esse papel de ouvir essa escuta, né? Geralmente, essas famílias chegam primeiro para a gente. E a gente que dá esse apoio e também passa assim, olha, você está precisando de um acompanhamento mais profissional para isso. Mas eu acho que a gente, todos juntos, eu acho que a gente consegue que essas famílias consigam superar esse momento e continuar sendo famílias, né? É muito importante. Até para preservar a saúde psicológica e emocional, né? Dessas crianças, com certeza. Muito obrigada pela Obrigada, eu que entrevista. agradeço. Obrigada. Gratidão, doutora Thaís Cerqueira e a psicóloga Tiziana Prata estiveram aqui com a gente. Hoje o tema foi guarda dos filhos e a gente espera você no próximo podcast. Os assuntos vão ser muito interessantes. Não percam, deixem seus comentários aqui